Atenção, Milton. Aqui, iniciando a gravação. Apareceu? Tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo bem também. Feriado em São Paulo, capital. Calor do cão, bonito dia. Em Jarinu, bonito dia também, mas aqui não é feriado, aqui é dia normal. Bom, tá aparecendo para você que está gravando aí, que o meu parou o relógio. Onde você está gravando vamos a lá. Então é o seguinte, né, Nilton? Mais um episódio aí de Contatos Insólitos, dessa vez mais um assunto bastante ousado, bastante audacioso, que é o legado de Thomas Campbell, ou Tom Campbell, ou Thomas Campbell, né? Aí vai variar de acordo com a pronúncia das pessoas, mas é a mesma pessoa. Trata-se do mesmo autor. E, bom, somos loucos o suficiente para tentar falar um pouco sobre essa trilogia My Big Toe, né, que lemos, e eu acho que é interessante a gente fazer um preâmbulo aí. Eu coloquei também os links, vou colocar, na verdade, os links na descrição do vídeo também, para quem quiser saber um pouco mais aí, para ter acesso ao canal do Tom Campbell e do site oficial também, e do site em português. Vamos lá, então. Bom, eu tive a oportunidade de, acho que questão de uns 3 anos atrás, eu já tinha escrito o livro Contato, né? E o próprio, como é que chama ele? Acho que foi o Mário Sérgio, o nome dele, se não me engano, Mário Sérgio Santos, que é o cara responsável pelas traduções aqui no Brasil. Ele entrou em contato comigo e me passou o link, né? E o que eu achei interessante é que, Márcio, eu acho que esse assunto tem tudo a ver com o seu livro. Ele escreveu, né? Até então, eu desconhecia, sinceramente, nunca tinha ouvido falar dele, né? E quando eu comecei a ver os vídeos dele e ler o livro, né, cara, realmente eu fiquei assustado com como que certos assuntos se entrelaçam, né? E por outras vias, né, nós fomos passando por outras experiências, outros tipos de contato ou de filtragem dessa mesma realidade, mas a gente meio que se cruzavam aí, né, com esses assuntos que ele aborda no livro dele. Então, em homenagem aí ao Thomas Campbell, acho que é legal a gente falar um pouco sobre o trabalho dele, né, o quão é importante é isso. Trata-se de uma trilogia literária, aí, né, 3 livros que tentam explicar, né, a teoria de tudo dele, né, que ele fala que é a minha teoria de tudo, né, o jeito que eu tenho de explicar a realidade, o universo, e o que eu acho mais interessante, não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista metafísico, né? Juntar todas essas coisas num grande arcabouço conceitual aí, que ele conseguiu fazer de uma maneira, eu considero, extraordinária. Enfim, eu acho que uma das coisas mais interessantes também foi de onde veio, né? Como é que ele surgiu, como é que ele começou a transitar por esse mundo metafísico, né, cara? Também é uma história muito interessante. E aí, a partir daí, acho que é legal a gente desenvolver essas ideias. Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa a respeito disso. Não, eu queria reforçar a ideia que você falou. Para quem está vendo, vale a pena ir atrás e pesquisar e ler, porque é importante. A gente vira e mexe e menciona ele e os estudos dele. Para ser condizente com a realidade, eu acho que quem mencionou, pelo menos para mim, e disse que mencionou para você também, pela primeira vez foi o nosso amigo Caio Avalone, que teve contato com isso. Ele chegou a mencionar para mim, me mandar um textinho pequeno deste tradutor que você falou. E eu guardei e li en passant, que dava só a introdução. E realmente vale a pena. Tem os livros, os 3 livros, e tem os vídeos, o site dele, que está muito bem armado, e o processo continua, né? É bem armado e vale a pena. Vale a pena. Legal. Então, acho que antes de entrar no grosso da coisa aí, também vou pedir para as pessoas, por favor, darem um like aí no vídeo, né, se inscreverem no canal, que é muito importante. Né? Sempre digo que eu não gosto de fazer isso, mas, né, temos que entrar de acordo com as regras do jogo. Aliás, vamos falar sobre regras, né? Sobre os conjuntos de regras, né? Desse jogo chamado vida, né, cara? Mas também para as pessoas entenderem que a gente precisa fazer com que o canal cresça e continue. Então, por favor, se inscrevam e curtam. Mas vamos lá, então. Cara, trata-se de uma trilogia, 3 livros aí, né, que eu confesso, o último eu não li, só li os 2 primeiros, ainda não li o último, vou ler, prometo que eu vou ler, mas eu acho que também assisti muito vídeo dele, explicando sobre essas suas teorias aí, então dá pra gente explorar legal. Então, cara, deixa eu só ver aqui, você ter acesso aqui a uma pequena listinha que eu fiz. Eu acho que o primeiro grande ponto, cara, que eu acho que é muito importante, porque já logo de cara ele parte de uma premissa que é o oposto do que a nossa ciência tradicional
prega, né, cara, que é justamente, ele encara como fundamental a consciência. Isso. A consciência é fundamental. A esfera material, a esfera física, a dimensão material é simplesmente uma consequência dessa consciência, né? E não ao contrário, como a ciência prega, que a consciência seria simplesmente um subproduto da atividade cerebral e na verdade, né, a vida material é tudo que existe, não existe nada além da esfera física, da esfera tridimensional, né? E ele coloca isso de uma maneira muito bem elaborada no livro dele, né? Eu acho que é muito legal a partir desse princípio, né? Debater um pouco esse ponto aí. Eu me lembro, eu não consegui ver tudo, eu fiz anotações, eu leio os livros e faço anotações, e como eu vou ver as minhas anotações, é como se desse outro livro, que é tanta coisa. Lembra que a gente começou a debater uma delas lá? Eu me lembro primeiro, eu me lembro da frase dele: sem a consciência, nenhuma equação que tente explicar as coisas fecha, ponto. Segundo, a consciência é subjetiva e a subjetividade é parte da realidade, ponto, goste ou não goste. Terceiro, que isso eu acho legal, que cruza com outras coisas, com o Ken Wilber e outras coisas. Na verdade, são todas sistemas de consciência sobrepostos. A realidade física material sobreposta com uma outra realidade física que abarca o material, que abarca, que é dentro de outra coisa, até chegar na grande consciência cósmica, o tal, o profundo, o Deus, seja lá o que for, né? Mas sem a consciência individual e total, não existe equação que feche. Verdade. E, além disso, também existe aquele fator que ele diz que existe a questão da consciência ser fundamental e existe esse ímpeto, né, da consciência querer evoluir, né? Então, vamos lá. Então, como você havia mencionado, você acabou de mencionar, de que seríamos consciências menores dentro, né, de bolhas de consciência cada vez mais amplas, né? Essa consciência fundamental aí que eu vou falar agora seria a consciência cósmica, ou seria o que algumas pessoas chamam de Deus, o profundo, no livro Os Semeadores de Vida, seja lá o nome que a gente for dar. Essa seria a consciência fundamental, né, que abarca todas as outras, e ela teria esse ímpeto por evoluir. Então, só esse papo aqui, cara, daria, acho que, no mínimo, aí uns 3 encontros, porque bate de frente aí, choca-se de frente com muitas crenças religiosas, né, cara, muitas crenças arraigadas que nós possuímos, mas que é bastante interessante porque, de uma certa maneira, também reforça um pouco a ideia da descrição do profundo no livro Os Semeadores de Vida, né? De que o profundo teria essa necessidade também de evoluir, né? De que, ao contrário dessa nossa concepção tradicional sobre Deus, de que seria uma entidade, uma criatura, uma energia, seja lá o que for, que já sabe tudo, já está pronta, já está abarcando tudo que existe, sabendo o que vai acontecer. Nesse conceito, não. Apesar de ser uma consciência muito mais abrangente do que a nossa, e ela está numa condição muito diferenciada da nossa, haveria ainda por parte dela essa necessidade de evoluir, de crescer, de melhorar a qualidade da sua consciência, né, cara? Eu acho isso muito legal, um conceito muito bom para ser discutido. Concordo. Eu acho que parece que as grandes religiões monoteístas, que são o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, Yahvé, Alá e esse Deus, os que acreditam neles dizem, eles são assim, não mudam, sempre foram desse jeito, quem evolui somos nós aqui. Essa entidade está lá, está lá pronta e não precisa fazer nada. A gente tem que lembrar, a nossa interpretação é sempre intelectual também, ela é muito limitada, né? Mas para dar sentido ao que nós existimos, aí voltando ao Campbell, se não me engano, ele chama de processo ou princípio fundamental, que é a evolução. Sem evolução não tem nada, tudo está, tudo não haveria por que existir nada. Não haveria, até o Campbell, acho que ele dá nas entrelinhas, não haveria razão para a criação criar nada. Se é para ter um jogo de cartas marcadas e fechadas, qual é a graça? Qual é o sentido? E qual é o sentido de criar uma coisa que não afete a si mesmo? Esse está no Semeador de Vida, esse está nas crenças dessas pessoas que acreditam que a consciência em si também passa pelo processo de evolução. A consciência em si é evolução, né? Sim, sim. Uma coisa legal também que ele menciona é essa questão do que faz essa criatura buscar melhores qualidades de consciência, justamente esse ímpeto por diminuir o grau de entropia, né?
Ou seja, né, pela segunda lei da termodinâmica, né, existe a entropia no universo, né, que é essa tendência à desorganização, né, a tendência que a matéria apresenta para se desorganizar com o tempo, né. E, na verdade, ele menciona que a ideia da consciência é justamente o contrário, né, ela conseguir trazer mais qualidade de consciência para diminuir a desorganização, diminuir a desordem e criar, né. É muito legal esse conceito, porque ele também nos faz pensar e também admitir, de uma certa maneira, que as pessoas, a gente tende a achar que as pessoas mais brilhantes são pessoas mais organizadas, né? Pessoas com raciocínio mais centrado, pessoas mais calmas e tranquilas, né? A gente tende a ter esse tipo de pensamento, por exemplo, né? Então, assim, talvez num âmbito muito maior do que a gente possa imaginar, questões como amor, consciência, e principalmente uma consciência organizada, faça sentido dentro dessa esfera macrocósmica, onde essa consciência maior estaria buscando cada vez mais qualidade nesse quesito, né, cara? Bastante interessante. Você falou duas coisas que eu acho legal. A gente, mesmo não admitindo, a gente como sociedade, né, mesmo não admitindo explicitamente, a gente valoriza a inteligência cognitiva. E esquece que parece, o Campbell advoca isso, e todas as outras pessoas que entendem um pouco melhor dessa realidade, advogam que a verdadeira inteligência, a inteligência que verdadeiramente conta, não que as outras sejam menos importantes, é a inteligência espiritual, é a inteligência que nos leva à frente como humanidade, como pessoas e adiante. Só queria voltar um pouquinho, que eu tive um insight agora, daquelas coisas loucas. Ele usa muito a metáfora, se não me engano, ele usa muito a metáfora computacional, porque ele adora, ele é físico e tal, né? E a gente agora está lidando muito com essa ideia da inteligência artificial. A inteligência artificial e a ideia do machine learning implica em aprendizado constante e contínuo. Se essa grande consciência cósmica, das quais nós derivamos, se não me engano, ele chama a gente de unidades individuais de consciência, que viemos criados dessa grande consciência. Se ela tem esse processo de machine learning eternamente aprendendo, está explicado. Não só ela, como todos nós, estamos o tempo inteiro evoluindo, com maior ou menor grau de consciência, com maior ou menor grau... A gente vai falar assim sobre tomadas de decisão, que é o nosso papo da semana passada, a intenção por trás das tomadas de decisão, o que move cada um, o ego, as crenças, enfim, tudo isso são as peças que fazem parte desse jogo. Mas no momento que as unidades, que somos nós, estão evoluindo, nós estamos ajudando a grande consciência no processo de machine learning dela, também está se desenvolvendo, né? Que eu nunca tinha parado para isso. É um termo que a gente usa muito agora, que é da moda. Muito legal. Não, faz sentido mesmo, muito legal. Uma coisa também que isso me faz lembrar, cara, que é justamente essa questão de ele encarar a nossa realidade física material aqui simplesmente como uma realidade simulada, né, cara? Também é um assunto que nós já debatemos, né? Muita gente de grosso calibre aí já vem aderindo cada vez mais a esse tipo de metáfora, né, de que vivemos dentro de uma realidade virtual. E ele advoga isso também nos seus livros, né, cara? E o que eu acho muito interessante a gente abordar também é essa questão de por que essa necessidade de simular, né? E uma metáfora, acho que é muito boa também, por exemplo, os simuladores de voo, né, cara? Que os pilotos utilizam para simular o mais próximo possível da realidade uma aeronave de verdade, né? E assim, por que seria útil isso? Porque não seria ótimo, né, do ponto de vista do piloto, você estar dentro de uma simulação super precisa, que simula quase da mesma forma um avião em voo, né, com a possibilidade de aprender e, ao errar, não sofrer nenhum risco de morte, né, ou seja, você está ali naquele ambiente que foi feito justamente para você errar, para você aprender, e aí sim, depois de uma certa quantidade de horas que você utilizou aquela realidade simulada, você estar realmente preparado para enfrentar um avião de verdade. Então, assim, do ponto de vista de treinamento e de aprendizado, faz todo sentido, né, cara? Então, é um aspecto também que eu estava pensando outro dia, né, que, mas por que a gente, Deus, consciência, ou sei lá, esse universo tão grande do qual nós fazemos parte, teve essa necessidade de criar realidades virtuais? Para quê? Qual o intuito, né? Eu acho que é uma das mais formas inteligentes de a gente aprender algo, né, cara? E eu mudei também meu conceito, lendo e conversando com você, e todo o processo que você tem fazendo, a gente, de novo, né, a gente acaba sendo vítima
um parênteses aqui, ele bate muito nessa tecla e a gente vai voltar nas crenças que a gente vai construindo a partir da sociedade, a partir da família e tal, e como é difícil, quando elas ficam imiscuídas no corpo, como é difícil a gente até percebê-las que elas estão ali, né? E a gente não sabe. E essas crenças acabam eclipsando o nosso processo de crescimento. E uma das crenças e um dos paradigmas que a gente acaba criando é dar uma conotação para a ideia de simulação, como se fosse uma coisa ruim, manipulável, em que eu não tenho controle nenhum. Eu comecei a ver de outra forma, relendo um pouco hoje. Puxa, a consciência cósmica, o tal profundo, é essa consciência, usando a linguagem computacional. Puxa, na verdade, é como se ele dissesse, na verdade, você que está aí, em unidade individual, você é espírito, você é consciência pura. Mas para você aprender, você vai viver vida simulada. A simulação é a vida. E não é uma, são várias. Várias. Não tem problema. Morre no joguinho, você voltará. Mas se você aprender, não tem ninguém no joystick lá, é você que está no comando. Essa é a diferença. É você, consciência, que está no comando. Essa é a grande diferença. E a simulação fica mais legal. Sim. Mais legal, né? E faz sentido, inclusive, eu acho que algumas crenças falam a respeito disso. Eu acho que muito se fala na crença espírita a respeito da necessidade de se encarnar, né? Porque isso seria um processo importante. Tudo bem, usando uma outra linguagem, numa época que o paradigma computacional ainda não existia, mas cai como uma luva também, né? Nessa necessidade de você vir para cá. Por quê? Porque se aprende, né? Você evolui, você cresce, né? E cada vez que você entra no jogo, você vai adquirindo mais experiências dentro do jogo, né? Então, assim, faz sentido. E ele repete, eu não me lembro aonde, mas ele repete aquela ideia do Teilhard de Chardin. Ao contrário do que a gente acha, que nós somos criaturas vivas, humanas, e que alguns vivem experiências espirituais, não. Nós somos criaturas espirituais que vivemos pequenos períodos de vida material aqui. Exatamente. Esses pequenos períodos, essa é a simulação, essa é a brincadeira. Né? Exatamente. E o que é legal também, como toda simulação, cada simulação possui também o seu conjunto de regras, né? O seu código ali existente, que estabelece dentro de um ambiente controlado, tem certas regras que você não pode quebrar. Então, a nossa realidade material também, da mesma forma, seguiria isso, né? Ou seja, leis da gravidade, doenças, coisas que, né, são incontroláveis, né, destino, acidentes, tudo isso faria parte de um gigantesco arsenal aí de código por trás, aí, fazendo essa realidade virtual rodar, e a gente teria que estar em concordância com essas leis, né? Senão a gente acaba, senão você vai seguir regras de que jogo? Um jogo que você criou na sua cabeça? Você está fora, né? Eu sou da velha guarda, então eu vou falar coisa agora que o pessoal novo não vai entender. Eu não jogo videogame, mas eu sou da época do Donkey Kong. Os obstáculos para ele, que era pular, viga, saltar um balde, uma explosão aqui, essa é a vida, é a doença, é a morte, é o trânsito, é a fatalidade, são as coisas que a gente tem que saltar. Aqueles que conseguem saltar os obstáculos e chegar ao final dessa extensão de vida, 80 anos, 90 anos, que é a média, se tudo der certo, ótimo. Tudo indica que, pelo menos nesta parte, foi bem aproveitada. Mas tem gente que vive 20, mas de uma maneira aproveita, reduzindo a entropia, elevando o nível de consciência de uma maneira, às vezes, muito maior. Então, também a longevidade não é a única maneira de se medir resultado, né? Ao contrário, ele diz que a maneira de medir resultado é outra. A maneira de resultado é quanto você amou, quanto você foi amado, quanto você se interagiu, quanto você entendeu, quanto a tua realidade expandiu, quanto você reduziu a tua entropia, quanto você atua no mundo e não atuado por ele. Um parênteses, o grande Jorge Trócoli, meu ídolo lá de Rama, sempre falava assim, as pessoas podem ser divididas em várias categorias. Uma delas há algumas delas, as coisas acontecem. Há outras, elas fazem as coisas acontecer. Legal. Vem por aí. Legal. Muito bom. Aí, sobre essas regras, então, é interessante porque existe uma questão que ele aborda, que para mim, eu tenho um interesse particular por isso, principalmente nos últimos tempos, aí, ao ler várias coisas também do Vishen Lakhiani, cara, que é o seguinte, que é a questão da cocriação, cara, e eu acho que é muito interessante, que tem tudo a ver com essa questão aí da diminuição da quantidade de entropia, né, do foco, né, de entrar, inclusive, a meditação nisso daí também, né, que é essa possibilidade
de você criar a sua realidade, né, cara? Então, como isso funcionaria? De acordo com as ideias dele, vamos pegar um exemplo aqui. Se você passa a sentir uma dor, sei lá, uma parte do seu corpo e vai procurar um médico, ele fala, vamos investigar, você começa por conta própria já mexer na internet e você começa a ver, né? Você começa a investigar na internet e você só notícia péssima, né, cara? Você fica muito influenciado, né, pelas coisas ruins, né, cara? E aí você vai criando na sua cabeça uma possibilidade que aquilo é um câncer. O médico vai lá e faz um diagnóstico, você fala para sua família, todo mundo já fica no estado depressivo. O quanto antes você enxerga isso, você tem maneiras de diminuir a quantidade não sei se a quantidade é a palavra certa, mas de diminuir a probabilidade daquilo acontecer. Quanto mais perto aquilo estiver de você, a sua probabilidade de mexer naquilo ou de alterar aquilo é muito maior. É muito menor. Quanto mais pessoas souberem e estiverem ali reforçando aquela ideia, né, cara, pior vai ser para você conseguir mudar ou alterar esse estado. E quanto menos pessoas estiverem envolvidas, melhor, cara. Então, assim, é uma coisa interessante, porque toda a questão da probabilidade de algo ocorrer, e isso acho que também tem a ver, se bem que é perigosíssimo falar sobre isso, né, cara? Eu tento evitar ao máximo com a física quântica, né, cara, que é a questão da probabilidade, né? Quando é que o foco, ele colapsa, né, a função onda-partícula, né, cara? Então, o foco ali naquela coisa ajuda a gente a cocriar a nossa realidade, né? Todo um conjunto de crenças que nós fomos habituados a engolir, né, goela abaixo, assim como verdade, ou até como realidade, que a gente vai moldando a nossa vida em função dessas crenças, né, cara? E o quanto a gente também tem capacidade de furar, de bloquear isso, né, ao pensar de uma forma diferente. Então, tem toda a questão do pensamento positivo, que ele deixa de ser uma questão meramente simplista demais, né, de achar, pensa positivo aí que as coisas vão ocorrer, mas passa a ter uma lógica pela dimensão do Campbell, que ele coloca, ele destrincha isso, né, ele disseca de uma forma que você consegue entender qual que seria o mecanismo por trás desses fenômenos, onde a pessoa passa a pensar positivamente e a interagir positivamente com o meio, e ela acaba alterando a sua condição de vida, né, cara? Bastante interessante. Sempre com consciência, porque isso que é legal, ele coloca isso. E eu me lembro agora, você estava falando, se não me engano, ele fala assim, com a parte do co-criar. Para muitas pessoas, a vida é uma coisa em que eu fui jogado, eu apareci, a realidade está dada e eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar e é como na época das cavernas, eu tenho que sobreviver. E tudo é contra mim, então eu sou vítima. Então, assim, a grande maioria das pessoas, 60% da humanidade, eu sou vítima do que acontece. Então, a culpa da minha vida não é minha, é da minha mãe, do meu pai, do governo, da família, da sociedade, da escola, do bullying. Eu sou mínimo, eu sou uma vítima, ponto. E ele coloca, se não me engano, ele coloca, olha, o sistema de crenças é o nosso grande tapa-olho. E a realidade que a gente tem é o que a gente enxerga e como a gente interpreta. Se a gente usar a inteligência, se a gente expandir o nosso nível de consciência e ter conhecimento, se não me engano, ele também, outro termo que ele adora é conhecimento, não pseudo-conhecimento. Conhecimento para valer, testado, comprovado e que leva a benefícios. A tua realidade muda, você está co-criando ela também. É outra vida. Irmãos, irmãs, pessoas que vivem juntas têm sim realidades diferentes. São capazes de ter sim realidades diferentes, estão co-criando os seus mundos. A parte que você falou da parte mental, imbuída a parte espiritual, tudo, é um aspecto que é muito importante. Quem está toda hora para baixo, vive no mundo para baixo. E o mundo não é necessariamente assim. De novo, pegando o teu exemplo, ler as notícias da internet é depressivo, sim, se você permitir. Sim. Se você não permitir, vai passar, você sabe exatamente como é, sem emitir juízo de valor. Simplesmente é assim. Sim. Uma coisa legal também é ele mencionar a questão de como que a matéria física seria, e isso também vai, acho que, vai ao encontro também de que muitas filosofias orientais mencionam, essencialmente budismo e hinduísmo, de que a matéria física ela é mais limitada, ou as leis são mais restritas, ao passo que em outros níveis de realidade, ou seja, o universo metafísico com outras realidades, existem outras regras ali em jogo, mas que são mais flexíveis e menos rígidas
do que aquelas que existem aqui na nossa realidade material ou no universo tridimensional, como a gente passou a chamar, né, cara? Perfeito. E, se não me engano, na linguagem computacional, enquanto a matéria física seria o hardware, quanto software eu posso colocar ali dentro daquela mesma máquina? Quantos jogos diferentes? Quantas coisas diferentes na mesma máquina? Exatamente. É super legal, cara. O paradigma computacional nessa questão, cara, é sensacional, cara. Muito legal. Então é legal porque assim a questão da restrição, mas o que ele fala é que melhor do que você simplesmente ser da filosofia, lógico que ele não fala isso aqui é uma licença poética que eu vou utilizar, que é a filosofia do Zeca Pagodinho, né, cara, deixa a vida me levar, de você entender essas leis, como é que elas funcionam, para que você possa, a partir daí, então, entendendo, conseguir quebrá-las, né, cara? E uma coisa que ele menciona também, que é muito interessante, é a questão do conhecimento, né, cara, que o conhecimento você consegue transmiti-lo, né? Seja através de um livro, um conteúdo, seja a mídia que for, vídeo, o conhecimento ele é transferível, porém a sabedoria não. A sabedoria é intransferível, é a sua experiência, você colocou aquilo em prática e você aprendeu com os seus erros, isso você não consegue passar. O conhecimento, beleza, você passa, que é a informação em si, né? Agora, a sabedoria é uma coisa muito mais difícil, que aí é individual, cara. É como você aplica aquele conhecimento na prática, né, cara? Eu acho sensacional. Genial. Tinha esquecido isso, genial, genial. E também a ideia, você está falando da computação, me veio uma ideia aí, mas enfim, daqui a pouco eu volto. Fugiu? Mas me veio outro gancho. Essa parte é importante. Viver em coletividade é dos artifícios mais importantes deste jogo. É na convivência, é na troca que muitas dessas coisas acontecem. Mas a evolução consciencial, a evolução do espírito, ela é eminentemente individual. Eminentemente individual, para chegar na sabedoria. Né? Eu posso estar junto, compartilhando com as pessoas, trocamos coisas, mas o caminho, e aí vai eu na licença poética, cada um tem uma alma para fazer jus, cada um tem uma encarnação para justificar, usando as companhias e tudo que acontece ao redor, mas cada um responde por si, por essa unidade individual de consciência. E essa unidade individual de consciência, na verdade, nada mais é que o avatar do jogo, né, cara? É o avatar atual, é o personagem atual, né? Que ele menciona muito disso, né, cara? E eu acho que faz sentido do ponto de vista de que, ao morrer, né, as religiões falam que quem te leva dessa vida, né? A experiência, cara. É a única coisa que você levaria, né? Considerando, obviamente, o ponto de vista que estamos levando em conta aqui, que é a existência da alma, a existência do espírito, ou a palavrinha que eu prefiro utilizar, que eu acho que é a mais adequada, que é a consciência em si mesmo, né? Ou seja, a consciência leva embora essa experiência, que é o jogar em si, é saber jogar, ser cada vez mais mestre, mais habilidoso na arte de jogar esse jogo, né? E aí me lembrei o que eu ia falar lá, que você falou das regras. Às vezes, quanto mais conhecimento eu tiver delas, você falou da ideia de a gente pode quebrá-las, mas eu vejo além, às vezes não precisa nem quebrá-las, usá-las a nosso favor, elas não são um inimigo, porque a primeira visão, puxa, é contra mim. Melhor, você tem razão. É contra a minha vida, o envelhecer é contra mim, não. Eu posso usá-la a meu favor e meu benefício para continuar no caminho, né? Eu não preciso quebrá-las. Tem coisas, algumas delas não dá para quebrar. Eu acho que eu usei o termo errado, na verdade, né? Porque quebrar não cai bem na metáfora, porque é como se fosse, utilizando aquele exemplo do piloto que vai usar o simulador de voo, ele quisesse burlar as leis do simulador para conseguir tirar o brevet lá na frente, ou seja, ele não estaria aprendendo, na verdade, estaria simplesmente pegando atalho, né? Então, realmente não faz sentido, mas usar a favor, sim. A favor, E outra coisa que é legal do joguinho do Avatar, legal, estou aqui, essa existência acabou, quando eu vou voltar no mesmo planeta, vamos admitir que nós estamos falando aqui para não extrapolar, ele sai um pouco, mas vamos ficar aqui. No mesmo planeta, mas em um tempo diferente, em circunstâncias diferentes, com sociedades diferentes, com outras coisas, e isso enriquece muito a existência em si. Sim. Até justifica a necessidade ou o porquê de várias. Exatamente. De várias voltas, de várias rodadas nesse jogo, nessa simulação, para poder experienciar o máximo possível. Porque o próprio, gente, usando a metáfora do jogo, é perfeito também, porque é como se os próprios jogadores, com o tempo, eles fossem incrementando o jogo.
né? Dando mais riqueza ao jogo em si. Então, o jogo que você jogou, sei lá, 1 ano atrás, já não é mais o mesmo. Ele já teve vários upgrades, já melhorou bastante. Legal. E olha que coisa legal. E ao contrário do que acontece no nosso jogo, quem faz é o programador que monta uma nova versão a cada 2 anos. As novas versões do mundo somos nós que fazemos. Sim. Nós que estamos aqui fazendo, criamos. Não é Deus, não é essa consciência. Isso é mais legal. Quando eu estou voltando, é o que a coletividade fez e eu vou me intruir aqui e eu vou colaborar em maior ou menor grau para toda essa coletividade mais para frente. Todo mundo colabora, consciente ou inconscientemente, em maior ou menor grau, ao cenário do jogo. Exatamente. E o que é legal de uma simulação também é essa característica de experimentação também, né? O que explicaria também alguns episódios que fizemos aí, onde abordamos a questão do bem e do mal, ou seja, experiências mal sucedidas. Também acontece, também é do jogo, né? Você pode jogar mal, você pode fazer escolhas erradas dentro desse jogo, né? Que não te levam a lugar nenhum, fazem você morrer cedo, sem necessidade. Ou seja, a inabilidade em estar jogando esse jogo também tem as suas consequências, né? E também foi previsto certas coisas não darem certo também, porque isso reforça o jogo como um todo, né? Esses caminhos percorridos aqui não deram certo, né? A própria evolução ela é caracterizada por isso, né? Ou seja, elementos que não servem ou adaptações que não foram muito bem encaixadas dentro do contexto que a criatura vivia naquela época devem ser descartadas. Os mais adaptados, as melhores escolhas prosseguem, passam adiante através do código genético para gerações futuras e aí a coisa vai encaminhando, né? Parece, te ouvindo agora, qualquer definição que a gente queira dar de evolução vai passar pelo conceito de tentativa e erro. Sim. Senão não tem sentido. Tem que ter essas experiências mal sucedidas que levam ao aprendizado. Exato. Senão, como é que a gente aprende a caminhar se não tombar? Exatamente. É do jogo. E no macro, no micro e no macro. Né? Exatamente. Bom, aí deixa eu ver aqui se eu lembro de outras coisas que eu anotei aqui. Bom, a questão da intenção também, né, cara? Acho que faz parte dessa questão do que havia mencionado da cocriação, né? A sua intenção é importante, né? E a intenção parece... O Campbell ele bate muito nessa tecla de que a intenção, muitas vezes, ela é fundamental. E isso é uma parte que, às vezes, eu tenho dificuldade de alcançar exatamente até onde ele quer dizer com isso, porque, para mim, tem alguns elementos que não se encaixam direitinho ainda. Mas, de qualquer maneira, ele reforça isso, que a sua intenção, às vezes, é melhor do que o resultado. Não que o resultado seja desprezível, né, mas caracteriza isso que a gente acabou de falar, de que, pelo menos, a pessoa está tentando, né, e a intenção foi boa, né, ou seja, ainda que tenha errado, né, ela tinha a intenção de aprender, né, e também tem a má intenção, porque o cara não quer aprender nada, eu quero prejudicar, eu quero complicar, eu quero ferrar com tudo, não me importa o meio ao meu redor, eu vou ser um elemento de perturbador e não um elemento agregador dentro desse jogo, né, cara? Então, acho que... Essa foi uma das leituras que eu fiz. Eu fiz outras também. Porque, voltando ao nosso papo da semana passada, na tomada de decisões, imediatamente antes da tomada de decisões, vem uma intenção por trás. Seja ela de sobrevivência, seja ela de comodidade, seja ela qual for. O que ele fala, e outra palavra que ele adora usar e que nós também adoramos, qualidade, mais do que quantidade e qualidade. Também existe a qualidade da intenção. Vamos dar um exemplo. Hoje, o governador da cidade chamou 3 ex-presidentes para falarem sobre a vacina. Qual é a intenção por trás? Conscientizar a população de que é importante, porque uma autoridade, às vezes, dá mais suporte à coisa. Esse é o que está por trás. Mas também tem oportunidade política, politicagem por trás, tem de tudo. Mas existe uma intenção, uma parte da intenção é essa. Olha, algumas autoridades podem me ajudar a conscientizar algumas pessoas que, metralhadas por desinformação, talvez fiquem avessas a se vacinar. Esse é o tipo de intenção. Outra que eu me lembro claramente, ele falava assim, você mede os resultados, ele fala também resultados e medição de resultados, que eu acho que precisa voltar nesse ponto. A gente mede resultados pelo nosso entorno, né? E ele diz, puxa, dá para você perceber depois de um certo tempo
quem é genuíno e quem é falso. Quem é falso profeta, quem está querendo ajudar para aparecer. Às vezes a pessoa quer só aparecer, ela não quer verdadeiramente ajudar os demais, ela quer estar lá. Não porque ela seja ruim às vezes, é porque ela é fraca, porque ela não... Vou até voltar, até fazendo um gancho com o livro. Dentro do nosso grupo mesmo, Rama, na história deles, tem de tudo ali. Tem gente que não tem para onde ir e fica ali porque não tem para onde ir. Ali foi acolhido, o único lugar que deu acolhimento. Não consegue fazer outra coisa. Às vezes não consegue se desenvolver, não consegue se dedicar, não entende, mas está ali porque foi um lugar que acolheu. Outra pessoa, ela está ali porque ali ela é alguém, ou ela quer ser alguém. Exato. Né? Tem de tudo, não só ali no grupo, mas em qualquer lugar. Assim é a vida. A qualidade da intenção, a qualidade da intenção se reflete na qualidade da que a pessoa veio a se transformar. Sim. Isso é muito legal. E está imediatamente anterior à tomada de decisão. Sim, também. Mas também a qualidade da intenção tem a ver também com a própria experiência e da qualidade de outras escolhas que você fez antes. Né? Uma coisa leva a outra, né? Necessariamente. Não para. Não legal. para. Uma coisa que é bastante legal, cara, dentro desse aspecto da metáfora da realidade virtual, é justamente o espaço de decisão, né? E aí ele usa alguns exemplos que eu acho muito legal. Por exemplo, qual que é a qualidade de escolha de uma ostra, por exemplo? Que ela só tem duas opções, abrir ou fechar a concha, né? Um molusco, né? Seja lá o que for. Outros animais, eles já possuem um grau, um espaço de decisão maior. Você pega um cachorro, por exemplo, ele pode fazer muito mais coisas. Pode latir, ele pode abanar o rabinho, ele pode se invocar com o gato, ele pode lamber o seu pescoço, enfim, vários outros tipos de ações que um outro animal mais simplificado não teria condições de fazer, né? E assim a coisa vai até chegar, por exemplo, nós seres humanos que tendemos por questões de limitações dos nossos sistemas de crença, achar que as coisas são muito limitadas, mas na verdade o nosso espaço de escolha é muito maior do que a nossa capacidade de processamento disso, né? E isso que nos limita, na verdade, porque as crenças, os sistemas de crenças nos dizem que o que é possível ou impossível de acontecer, né? O que pode, o que não pode. E isso molda, né, a nossa realidade no sentido de que, poxa, eu não vou nem tentar uma coisa que é impossível. Se é impossível, por que eu vou perder meu tempo ou gastar energia em algo que não pode acontecer? Então eu nem faço, então eu nem vou atrás, então eu nem vou buscar, né, cara? Exato. O exemplo melhor do impacto, da importância da crença não tem. E você me fez lembrar outra coisa. Junto com esse espaço de atuação de cada unidade que existe no cosmos, e se não me engano ele fala, e muitos outros falam, que é o Weber e outras pessoas falam, tudo tem um nível de consciência. Tudo, do quark a nós. Né? A diferença é, cada um deles é limitado à sua circunstância. O quark tem o limite dele até ele se transformar num átomo. E o átomo tem o limite dele até virar uma molécula, a molécula para a célula e assim por diante. Não é o Campbell que fala da célula do estômago, que não tem consciência, né? Ela está lá trabalhando, ela sabe que tem células ao lado dela, ela tem que trabalhar, ela tem que comer e se alimentar. Ela tem um nível de consciência, ela sabe que tem que comer, se alimentar e tal, mas ela não tem ideia da importância do trabalho que ela faz para o estômago inteiro, nem para o corpo inteiro e tal. Mas nós temos condição de separarmos, refletirmos, estudarmos mais do que a cognição, de sabermos a nossa importância individual e como coletividade para o entorno que nós estamos. Exato. E essa é a grande marcada. A gente se comporta como uma célula do estômago dentro do estômago. Porém, a gente poderia ser muito mais do que isso. Né? Exatamente, a metáfora é perfeita, né, cara? Porque se encaixa como uma luva. De fato, muita gente se comporta, inclusive, como células, né, que estão, ou bactérias, né, que estão dentro do nosso trato intestinal, por exemplo, e começam a se desenvolver descontroladamente, prejudicando todo o sistema, né, cara? A humanidade como um todo, né, assim como é em cima e embaixo, também passa por um processo desse calibre, né, da gente começar a desequilibrar o entorno, a causar problemas no sistema maior do qual nós fazemos parte, e muito pelo contrário, a gente deveria estar, na verdade, trabalhando para que o sistema fosse reforçado, né, fosse mantido, né, de uma maneira sustentável ao longo do tempo, né, cara? E, pegando agora, o Campbell não usa isso, mas a gente usa, porque a gente pegou do hiperhumanismo, a gente cria, pelas crenças, os nossos cativeiros, os limites dos nossos cativeiros,
e a gente tem condição de fazê-los dissolver, enxergar muito além. E mais, além de enxergar, atuar e co-criar muito além. Essa sacada é demais. Muito legal, individualmente, não precisa ser coletivamente, é o que vai nos salvar como planeta, mas individualmente, cada um de nós tem essa responsabilidade. Exatamente, cara, é sensacional. Eu achei uma das metáforas mais poderosas essa, justamente, de que muitas vezes nós não entendemos até como é que esse organismo maior se movimenta, quais são suas intenções, né, pensando no fato de nós termos, por exemplo, uma bactéria dentro do trato intestinal. Mas saber que esse organismo ele precisa se manter vivo e você faz parte do equilíbrio, ainda que o seu papel seja pequenininho, mas você é uma peça importante desse todo, porque se eu não tiver bem de saúde, né, o sistema vai colapsar. Então, assim, é muito legal, cara, se encaixa perfeitamente no estilo de vida que levamos, né, cara? Muito legal. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. De anotação que eu havia feito, né, cara, na verdade. O poder da crença, eu já falei. Cara, o que eu havia anotado, assim, de mais fundamental, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que ele tem uma coisa legal do Campbell, e aí a gente falando, eu vacilei porque eu deveria ter falado isso no começo, cara, mas tudo bem, acho que a gente pode falar agora também, não é em vão. Que é justamente como é que o Campbell começou a sua jornada, né, cara? Ele é um físico de formação, né? E ele, logo lá no início da carreira dele, teve a oportunidade de trabalhar no laboratório lá do Robert Monroe, né, cara? Que é o cara que escreveu alguns livros aí, ícones, né, da literatura que eles chamam do OBE, né, que é Out of Body Experiences, né, o que a gente chama aqui no Brasil também de viagem astral, saída do corpo, né, etc. Né? E ao trabalhar no laboratório dele, a ideia do Robert Monroe, na época, era justamente fazer um laboratório com procedimentos científicos, com maquinário, equipamentos, justamente para fazer essas experiências da forma mais científica e meticulosa possível, né? E o Campbell era um dos físicos que estava ali presente, fazendo, montando os equipamentos, montando as experiências ali, junto com outros cientistas, não estava sozinho, obviamente. Desculpa. E ele começou a ter essas experiências dentro desse laboratório, né? Anteriormente a essa questão de ele conhecer o Monroe, ele já havia feito experiências com meditação, né? Porque ele queria ser ele era um estudante de física, né? Ele queria aprimorar o seu sistema de estudo para que ele ficasse mais concentrado, e ele percebeu que fazendo meditação de uma forma contínua, ele conseguia ficar mais focado, conseguia estudar melhor, né? Então, acho que a partir daí é legal falar um pouco desse histórico, né, cara? E aí ele trabalhou com essas questões durante anos e anos e anos, né, cara? E ele integra de uma forma muito espetacular, assim, física, ciência pura, com metafísica, tudo num esquemão, assim, interconectado, que é realmente surpreendente o resultado. Né? Eu acho legal. A gente está nessa seara aí junto, eu li os 3 livros lá do Monroe, e é muito legal. O Campbell ajudou a montar o laboratório, fez as experiências e ajudou a montar o quê? O que seria, o que as pessoas estão vendo ali, o que fulano, mengano e cicrano viu, bate, porque eles foram em maneiras independentes e voltaram a descrever o mesmo cenário. Então ele trouxe essa coisa para a Terra. Se não me engano, ele ficou 10 anos lá, trabalhando junto com eles. O que o Monroe fez foi mais. O Monroe, ele não se preocupou com isso, ele se preocupou em fazer um espectro do que as pessoas vão encontrar lá fora, né? Também indo e voltando várias vezes e descrevendo as coisas, que é muito legal também. Essa introdução é legal. Conceitos que eu acho que você não colocou ali, mas que me veio agora, você estava falando, que eu acho que são muito caros ao Campbell, são ego. O ego como essa criatura que só quer sobreviver, que só quer... É chakra básico, né? Chakra básico, autossobrevivência pura, tal, achando que ele é o rei da cocada, que é o que existe, quando na realidade ele é uma couraça dessa unidade de consciência que é muito maior do que a realidade física. E ele vive, como ele é ego, ele vive apavorado, medo, que acompanha toda a existência do ego. Medo do desconhecido, medo da vida, medo da dor, medo de tudo, que é o pânico total, que é o que acompanha a todos, né? E os sistemas sociais, familiares, escolares tendem a reforçá-los. Exatamente. E a gente vive em pânico, vive com medo de tudo, que é o grande inimigo da entropia, o grande amigo da entropia, o grande inimigo da eliminação da entropia, o grande inimigo da emancipação, da abertura de consciência. Exatamente.
se não me engano, em algum lugar, né? Eu estou me lembrando agora, de cabeça, depois eu vou ter que corrigir. Ele coloca como antídoto o contrário do ego: humildade e... do ego, humildade e amor. Amor era medo. Amor era do medo. Era humildade mais um. Vou me lembrar. Que é essa ideia de, não é isso, é mais do que isso. Aprenda todo o tempo. Aprenda o que ele chama de unidade individual de consciência não está restrita ao mundo material, né? E temos que entrar no mundo subjetivo, experimentar no mundo subjetivo, com consciência, experimentando, trazendo resultados e olhando. Volta, vai, volta e olha, e anota, e compara, né? Cara, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante também. Eu havia esquecido desse ponto, eu não anotei não, mas eu acho que é legal a gente explorar isso aí, cara, que em um primeiro momento eu li e achei estranho, mas depois fez todo sentido para mim, que é a questão do oposto do medo ser o amor. E aí eu falei, peraí, como assim? Tá estranho esse negócio. Mas na verdade faz sentido porque uma pessoa com medo, ela é caracterizada justamente por eu vou garantir apenas o meu, vou me proteger, vou me enfiar nessa couraça aqui, né? Todo mundo é meu inimigo em potencial, né? Então eu não vou me abrir, bateu, levou, né? Porque eu estou nesse estado constante de medo o tempo todo, onde a única pessoa confiável é eu mesmo, né? O amor é o oposto na medida em que eu não tenho medo, né? Então, assim, eu vou compartilhar, eu vou doar. Isso aqui não é só para mim, não, é para todo mundo, né? Então, eu vou abrir portas, eu vou criar pontes, eu não vou me fechar, né? Eu vou me abrir para o mundo, eu vou, mesmo errando, eu acredito de que as coisas vão funcionar e vão dar certo lá na frente. Então, é o oposto porque o medo, ele meio que fecha você em uma situação, né? Ele te coloca dentro da ostra que a gente estava mencionando agora há pouco, lá dentro, né? Ao passo que o amor, ele abre a concha e você sai por aí. E eu achei muito legal essa metáfora que ele utilizou, cara. Isso está lá, é bem claro, também chama bastante atenção, ele reforça nos 3 livros. E outra, abrindo um pouco o leque, o medo reforça o eu, reforça o ego, e o eu é solitário, é temeroso, o amor expande para o nós. Eu não estou só. Eu posso ser acolhido. Eu não sei de tudo, mas você sabe, você me ajuda. E eu sei coisas que você não sabe. Então, nos ajuda, nós crescemos juntos, né? Eu diminuo fica menos perigoso, fica menos ofensivo, fica menos palatável viver, né? Menos competitivo, mais cooperativo, né? E você percebe que o mundo de hoje, infelizmente, voltamos a falar da pandemia, não tem por onde, né? Estamos no meio do negócio, de como isso nos deixou entrincheirados mesmo, né? O medo, né? E a competição nesses meio que até parecido com situações de guerra, onde que, né, numa situação limite como essa, a pessoa passa a agir de uma forma quase como um animal, assim, né? Ou seja, vou garantir o meu, que se dane o outro, né? A questão de gente estar pulando a fila das vacinas e coisas desse tipo, né? Justamente por essa questão do medo e não do amor, né? Da questão de que, não, peraí, não é a minha vez ainda, eu entendo, vamos respeitar e tal, né? E os dois, e o melhor e o pior dos cenários ficaram explicitados na pandemia e continuam explícitos aí. A gente continua tendo essas iniciativas de egoísmo. Egoísmo é medo. É eu garantir o meu porque eu sou importante. É o ego querendo. Quem transcendeu o ego sabe que ele é uma parte só. Eu volto para o jogo daqui a pouco, não tem problema, né? Não tem problema, eu volto para o jogo. E outra, quem está mais além, está enxergando, pô, você é eu. Quer dizer, mas quem está no ego, quem está no eu, não está enxergando nada disso. Mas tem os exemplos aí. Agora é do fura-fila, é do pessoal que roubaram 2 doses de vacina em um lugar aqui em São Paulo. É isso. Mas também abundam exemplos de cooperativismo, colaboracionismo, sabe, dedicação, voluntariado. Não falhou, e não faltou, não falta e não faltará. Isso é muito legal. Muita gente fala, não posso fazer nada porque estou preso pela pandemia. Não, quem faz com você isso, sem descuidar. Sim. O pessoal que cuidava lá, o padre Júlio está lá cuidando do pessoal lá no centro da cidade. Ele vai de máscara, continua distribuindo comida, acolhendo o pessoal lá na paróquia dele. Não, quem faz sempre. Quem faz. Não, desculpa.
E isso é no mundo inteiro, isso é muito legal, está acontecendo no mundo inteiro. Uma coisa que eu ia perguntar para você, cara, já que você leu os 3, eu li só 2, existe um momento ali que você chegou a verificar o Campbell mencionar aquilo que, de uma certa forma, nos interessa, que é a questão de haverem seres extraterrestres, entidades alienígenas, coisas desse tipo, ou não? Ele não menciona isso no terceiro. Ele menciona, e eu te pedi para ler, para a gente debater. Vai lá. Ele menciona, e te digo uma coisa, não vou revelar aqui, até para encorajar você e as outras pessoas, mas eu não achei legal. Você não gostou? Eu não gostei, porque vai contra algumas coisas que eu não só acredito, e aí eu vejo, é crença, porque, isso a gente pode falar um dia, hoje, outro dia, os sistemas de crença que a gente tem dentro dos grupos de contato em geral e dentro de ramo em particular, a gente pode falar. Então, tem algumas coisas que eu acredito, são crenças, mas tem outras coisas que eu tenho certeza que são, e que ele passou batido, não quis entrar fundo ali, nem ele, nem o Ken Wilber. Talvez por não ter experimentado. Né? Quem foi um pouquinho mais fundo e deu uma dica foi o Robert Monroe, o terceiro livro dele. Mas também entrou numa série que a gente nunca entrou, mas não quer dizer que não exista. Né? Mas ele fica muito na parte da consciência, nós aqui, e quando sai daqui, ele fala em outras consciências, lembra? Ele fala em outras, mas ele não põe planetas, ele não põe lugares, ele não põe corpos. Uma questão que a gente pode analisar, tentando abarcar, né, ou aplicar o My Big Toll para a questão alienígena, é justamente que cada planeta não deixa de ser uma etapa desse mesmo jogo, né, com as suas regras em particular, com o seu conjunto de sistema de crenças, etc., etc., que é uma realidade que não é local aqui, é uma realidade que está, né, situada em outro planeta, né, enfim. Mas também faz parte do grande jogo, né, ou seja, todos estão jogando, né? E esses que nos visitam de vez em quando aqui, muito provavelmente, sabem muito mais sobre o jogo do que nós, né? Já jogaram bem mais do que a gente. Uma coisa que eu assumi, e é um paradigma que está valendo hoje, e nada me demoveu ainda, espero que ele mude no futuro, saiu lá do tal, saiu do profundo, na hora que desceu o primeiro degrau, na hora que tem observador e observado, testemunha e testemunhado, tem a dualidade, caiu no jogo. Sim. Caiu no jogo. E pode vir descendo até nós, quer dizer, nós achamos, a gente não está nem, nós não somos a última coisa, tem gente, a matéria sem vida está abaixo de nós. Nós somos a matéria com vida. Então, está tudo jogando. E os nossos amigos estão jogando também. Se tem a diferença, se tem um nome, se tem uma identidade, está jogando. E faz sentido, por exemplo, pensar na questão da evolução, né, deles estarem muito mais à frente de nós, já por todas as questões que já debatemos, mas também por essa oportunidade de eles terem acesso a outros níveis de jogo que a gente não tem, né? Então, o fato de eles conseguirem, por exemplo, ter acesso a outros planetas, fazerem viagens interdimensionais, colocam eles numa outra condição do jogo que a gente ainda não acessou. Esse nível de jogo a gente não chegou lá ainda, né? Eles estão brincando num jogo mais amplo, né? Que tem as suas travas, tem os seus, vamos colocar o equivalente, os seus incidentes, acidentes, percalços, porque senão não tem razão de estar. Desafios, né, digamos assim. Não tem razão de estar. Se não chegou, se não voltou para o profundo, está jogando. Parou de jogar quando voltar para o profundo. Mas talvez já estejam jogando, como o próprio nome diz, né, o título do livro, Os Semeadores de Vida, jogando num nível desse jogo onde eles acabam auxiliando na melhoria, auxiliando de forma intencional a melhoria do jogo. Bem colocado isso. Mas olha que legal. Sempre de acordo com o nível de consciência e estrutura de consciência. Nós, quando reflorestamos uma área devastada, nós estamos semeando vida. Nós estamos contribuindo também para a nossa sobrevivência, né? Nós, quando nos alimentamos melhor, nós estamos, a fauna, a flora intestinal, estamos cuidando melhor deste espaço para o bem melhor desse organismo, para o bem melhor do social. É sempre níveis, né? Isso é que é legal, dos Olons. Tudo é parte e todo ao mesmo tempo. Muito essa sacada, na minha mortal. É muito legal, cara. E toda a questão de ele colocar os avatares, né, cara, e o jogo, como se assemelha a um jogo realmente, né, cara, jogos do tipo de realidade virtual mesmo, né, onde você incorpora um personagem, e toda a questão da reencarnação, né, cara, de você de repente falar, não, hoje
eu vou jogar esse videogame aqui, mas hoje eu vou querer ser uma mulher, não quero ser um homem, não. Hoje eu quero ser um japonês. O personagem, o outro avatar que eu tava era um avatar, sei lá, de um africano. Ou, desta vez eu vou querer, sei lá, nascer na Rússia, entendeu? É muito interessante porque até isso faz sentido, né? Porque é uma alegação que o pessoal mais da linha kardecista tende a mencionar, né, que nós fazemos as escolhas, nós que escolhemos estar nessa encarnação de determinada maneira e não Deus ou uma outra força superior, nem nada, né, cara? Faz sentido pensar a partir daí. Dependendo da qualidade de consciência que chegou essa unidade, quem sabe não. Alguns dos grupos budistas, se não me engano, dizem que um grupo de bodhisattvas dizem, eu já cheguei lá, mas eu não vou embora, eu vou voltar e vou até garantir que o último vá, eu não vou. Sim, existem esses relatos. Para garantir que todos passem pela porteira. Né? Cara, isso é que é legal, tem de tudo jogando aqui, tem de tudo. É muito legal, né, cara, que é o despojamento, né, de assim, eu teria a oportunidade de sair desse jogo, né, de ir para um outro lugar, sei lá, vai saber o que outro lugar seria, mas eu vou continuar porque eu quero ajudar os outros jogadores também, né? Inclusive, pode ser assim, eu quero ajudar todo mundo a sair dessa etapa, porque tem uma outra lá na frente, enquanto eu não voltar para o tal, meu amigo, tá jogando, mas isso é muito legal, né? E outra, faz todo sentido, nascer negro aqui é uma coisa, nascer negro na África em 1500 é outra coisa, nascer negro na Rússia é outra coisa, nascer paraplégico é outra coisa, e outra, você falou dos kardecistas, eu me lembro que eu usava, e ainda uso o termo que eu gosto, que não tem nada a ver, né? Que é os senhores do karma. Talvez a pessoa não tenha condição dela escolher aonde vai. Então, talvez esteja um grupo, aí algumas coisas, uma energias, ou mesmo tal, que escolha lá para você. Né? Talvez. Isso é que é legal. Isso é que eu acho bacana. Eu já estou convencido, e para mim não é crença, é certeza. Essa jogada existe, essa encarnação sucessiva existe. Como ela é feita, a gente pode discutir. Aí cada um tem a sua maneira de ser, e aí a gente pode conversar. Eu acho que você tocou num ponto interessante, cara, porque eu nunca havia parado para pensar dessa forma. Justamente os senhores do karma seriam uma instância necessária, mas não eterna, não necessariamente o tempo todo, do ponto de vista que, de repente, há pessoas que não conseguem fazer escolhas em determinado nível. Existem consciências que não tenham condições de fazer determinadas escolhas para certos níveis, né? Porque, sei lá, o nível de sofrimento, de traumas, seja lá o que for, deixou a pessoa muito confusa e é preciso que consciências externas àquela consciência decidam por ela, né? Para encaminhá-la para melhor, o que seria a melhor fase do jogo para ela naquele momento, etc. A partir do momento, desculpa, deixa eu reformular aqui. Ao mesmo tempo que você poderia ter ali consciências que chegaram no nível em que elas conseguem fazer essas escolhas, elas conseguem ter esse poder de escolher realmente, do jeito que eu mencionei da primeira vez, né? E decidir para onde que eu vou, e aí os senhores do karma assim, não, você já está em condições de fazer essas escolhas, de saber o que é melhor para você, a gente não vai interferir mais. Talvez exista algo assim, né? Vamos fazer, de novo, o pecado aí é sempre, a gente é muito limitado na interpretação. Qualquer interpretação que a gente faça é vinculada aos nossos paradigmas, às nossas estruturas, né? A gente faz a comparação da Confederação de Mundos da Galáxia com a ONU Interplanetária. É o que a gente tem de mais próximo, é o que a gente tem. Fazendo uma comparação agora, usando uma instituição, que eu brinco com os meus amigos militares, que se tudo der certo, elas vão deixar de existir. A luta é para que elas não existam mais, né? Mas o soldado raso chega lá, ele não sabe nada, ele recebe ordem do sargento, do capitão, do general e tudo. Ele vai crescendo em patente. Um dia, o cara chega, você já sabe o suficiente para ter a tua tropa. Confia em você, você passou, vá. Você vai fazer do seu jeito, mas você sabe o modelo que você tem que seguir. Você sabe como a instituição se comporta. Vá. Exatamente. E o que aparecer de novo, ele vai, se for novo e for bom para a coletividade, vai ser incorporado. Muito bom. E uma outra coisa que eu me lembrei agora também, cara, de ele mencionar também em muitos momentos, e isso tem relação com algo que também eu escrevi no meu livro, né, que é da realidade ser informacional, né, cara? Isso é muito legal, cara, porque dá sentido e suporte para a ideia do paradigma computacional, né? Justamente através da evolução, né, da gente passar a informação de geração para geração e isso ser acumulado de uma determinada maneira, né, cara, passa essa ideia de que justamente os seres vivos, eles possuem essa característica de
alterarem o meio, gerarem informação, acumular essa informação ao longo do tempo e passá-la de geração em geração. Né? A moeda deste jogo é a informação. A moeda. Pode ser. O que circula ali é isso. Na verdade, é isso. É agregar essa informação que vai sair. Aí sou eu que vou falar. De uma informação com I maiúsculo e vai se transformando em informação com I minúsculo para o I maiúsculo, transformando em conhecimento, em sabedoria, e aí vai, a gente vai passando. Isso é o crescer em consciência, isso é elevar o nível de consciência, isso é mudar as estruturas de consciência, como a gente filtra e atua no mundo. Exatamente, cara. Muito bom, muito bom. Cara, deu batendo aqui a 59, 55, acho que, né, missão cumprida, né, cara? Muito bom. Conseguimos, né, cara? Valeu. Conseguimos. O desafio foi difícil, mas fica a recomendação. São 3 livros geniais que vale a pena o pessoal atrás, ou os vídeos. Para quem não gostar de ler, tem os vídeos do cara que acho que vale a pena. Eu vou disponibilizar aqui no descritivo, então, os links, né, para as pessoas que quiserem acessar, tá? O canal do YouTube do Tom Campbell e os livros também, né, para quem tiver interesse. Muito obrigado, então, mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto aí, uma grande semana para você. Nos vemos na próxima segunda. Até mais. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.